me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, eu quero estar pedindo para você que não é inscrito e está aqui pela primeira vez, inscrever-se, vem fazer parte da família Vasco Meu Mundo para ficar sempre por dentro das notícias do nosso gigante na minha voz. Deixa o joinha aí no vídeo que vai estar me apoiando pra caramba também, para o YouTube entender que os meus conteúdos são relevantes e está transmitindo para mais vascaínos. E o principal, hein? O principal, não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Fez tudo isso, eu vou direto ao ponto, que é falar do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, e eu começo falando a respeito da partida desastrosa do Vasco diante do São Paulo, no Brinco de Ouro em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo para esquecer completamente. O primeiro tempo do Vasco, no meu ver, não foi bom, foi ruim a beça. Na verdade, o jogo todo do Vasco foi ruim, né? Mas vou começar pelo primeiro tempo, vamos lá. Payet e Coutinho juntos, infelizmente, não dá. Gerou aquilo que esperávamos que gerasse, não é verdade? O meio-campo ficou meio lento, ninguém marcando ninguém, sem recomposição, sem agressão nenhuma. Péssimo. Claro que tecnicamente o time melhorou com eles dois em campo, mas não adianta ter essa técnica toda se o time não fica com a bola, os demais não ajudam. A facilidade com que o São Paulo entrava na nossa defesa era muito grande. E se o São Paulo fosse um pouco melhor, teria resolvido a parada logo no primeiro tempo. Agora eu te pergunto, você que está me assistindo aí, se Coutinho e Payet juntos não funciona, qual é a solução? Esse é o problema, não tem solução. O Vasco sente falta do Alisson e do David, e o elenco que já era limitado ficou muito pior. Qualquer escalação que se pensar ser a melhor, a gente terá problemas. É uma triste realidade. Não é tão simples essa equação como a gente pensa, né? Sobre o segundo tempo, foi muito pior que o primeiro tempo, foi pavoroso. A saída do Paulo Henrique, creio que foi pensando no jogo de sábado, porque não tinha outra explicação para a substituição desastrosa do Paiva. E depois da saída do Paulo Henrique, o Vasco ficou ainda mais exposto. Já estava exposto pela esquerda, né? E com a saída do PH ficou também pela direita. O Maicon é horroroso. Horroroso, minha gente. Só que só o Léo Pelé leva a culpa, não é mesmo? O Maicon marcando é constrangedor de ruim. Ele é extremamente lento, pesado, não intimida os atacantes adversários que sempre passam livres por ele. O Léo já tem velocidade e não tem atitude. O Maicon é lento e pesado igual um javali. Falhou em 2 gols do São Paulo. O Lucas Moura subiu sozinho na cara do Maicon e fez o gol. É tenebroso o Maicon. Infelizmente, Maicon é péssimo, péssimo mesmo. E digo mais, a real é que Payet e Coutinho juntos com esse elenco não dá, não dá. Se inventar isso contra o Atlético vai ser goleada, com certeza. E lá vamos nós para 7 jogos sem vitória, sendo os 2 últimos com atuações desastrosas e pífias. É para se preocupar sim, pois hoje sequer sabemos qual é o real time titular do Vasco. E se formos olhar para o banco, dá um desespero, porque não vemos nenhum horizonte de melhora. Não vemos. A gente não tem elenco. Sábado será o jogo mais importante do ano para a gente, mas se entrar com essa atitude, infelizmente já desce para o intervalo eliminado. E eu não estou sendo pessimista, não, estou sendo realista. É mudar a postura e não inventar marmota na escalação contra o Atlético Mineiro sábado. Quanto ao trabalho do Paiva, começo a questioná-lo sim. Mesmo sabendo que a culpa não é dele de comandar um elenco fraco, com uma janela que foi terrível. Mas é ele que coloca o Maicon, que é medonho em campo. É ele que inventa de colocar o Payet de ponta. É ele que coloca o Esforço em vez do Cocão muitas vezes. Mas nesse caso aí de Esforço e Cocão, não sei quem é o mais fraco. Enfim, não sei se estou falando besteira, mas a realidade é essa. Então ele não pode viver da muleta do elenco sem opções, porque o Vasco não tem padrão de jogo. Acabou aquele feijão com arroz que ele fazia. Ele não pode entrar na onda de fazer escalações sem sentido para agradar a torcida. Ele vai se queimar rapidinho fazendo isso. Não dá para inventar com o elenco medonho que temos, não dá.
A pior coisa que o técnico pode fazer é errar o erro dos outros. Se é para perder, que perca usando a própria convicção, né? Que tenha personalidade. A verdade é que quando o Paiva jogava sem pressão absurda, o Vasco era outro. O problema é que ele foi além das expectativas e acabou ficando com uma puta responsabilidade de resgatar o Vasco campeão. Sendo que chegamos até aqui de forma inexplicável. A torcida não entende o elenco que tem. Não entende. No começo ele fazia o feijão com arroz, como eu falei anteriormente, não inventava escalação louca, nem mudança louca. Até a base ele deixou de usar. Ele tem erro sim, principalmente nesse jogo contra o São Paulo. Não podemos o isentar de certas culpas, de maneira nenhuma. Mas não podemos esquecer da janela feita por Pedrinho, Felipe e o senhor Marcelo Santana. O Souza e Alex Teixeira já os considero aposentados. Maxime, ninguém coloca para jogar. Será que ele é tão ruim assim? Será? Jean Davi parece uma criança perdida no meio dos adultos. Quando entra em campo, já sabemos como será. Nenhum zagueiro contratado, nenhum, umzinho sequer. Nessa janela aí foram gastos 20 milhões, se eu não me engano. Dinheiro jogado fora, jogado no lixo. E não adianta dizer que a 777 gastou mal o dinheiro do clube e fazer o mesmo quando tem oportunidade de fazer diferente. Adianta? A verdade é que estamos vivendo dos bonecos da 777 e para piorar a situação, a janela do Pedrinho foi bizarra de ruim. E nem adianta falar que faltou grana, porque com esses 20 milhões daria para trazer de boa 2 zagueiros até medianos ou até mesmo um zagueiro bom. Precisamos ser muito mais precisos do que isso em janeiro do ano que vem, porque o que estamos vendo é triste. E o pior de tudo é ver Maicon sendo titular, Cocão sendo titular, Emerson Rodrigues sendo titular por falta de opção no banco, ou por falta de coragem de fazer o feijão com arroz que ele fazia. Enfim, né? Vamos focar no jogo de sábado, que, como falei anteriormente, será o jogo da vida do Vasco no ano. E antes que eu esqueça, coloco a culpa de todo esse desastre no nosso queridíssimo diretor Marcelo Santana, que foi incapaz de comprar um zagueiro para reforçar o clube. Veio para ficar rindo e turistando no Rio, só pode. E não posso esquecer também de frisar mais um detalhe negativo aqui antes de fechar esse vídeo. O Vasco fisicamente é um pavor. Vou falar mais uma vez. Os caras andam em campo e a gente, como torcedor, a gente tem que criticar sim quando não tá bom. Não tem essa de, você é pessimista, você é isso, você é aquilo. Tem que criticar porque não tá bom. Torcedor é para isso. Quando não vai bem, tem que cobrar. Não adianta, a gente tem que cobrar. Mais um péssimo trabalho do senhor Daniel Félix, que, no meu ver, é um dos piores que já vi passar pelo Vasco. E detalhe, o Vasco passou 11 dias sem jogo. 11 dias sem jogo. E o preparo físico dos jogadores é nota 0. 0, 0. Sabe que é 0? Preparo físico horroroso, um dos piores que eu já vi dos clubes da Série A. É o nosso. 20 minutos de jogo, os caras já estão andando em campo. Piton é outro que merece ser banco. Se você discorda de mim, deixa sua opinião aí nos comentários. Vamos debater saudavelmente, mas Piton já está pedindo passagem no banco há muito tempo. Só que ele é um dos protegidos, né? Da galera da comissão técnica, sei lá de quem. Mas merece banco sim, não tá jogando nada. Nada. Sabe o que é nada? Ao invés de ajudar, às vezes até atrapalha. Paulo Henrique tá jogando anos-luz melhor que o Piton. Anos-luz. É triste. É triste o que eu tô falando. Não pensa que eu tô aqui satisfeita, descendo a lenha em todo mundo, porque eu não tô. Mas eu assisti a partida de ontem contra o São Paulo e eu sou uma torcedora realista, pés no chão. Vai ser muito difícil sábado, mas eu ainda acredito que nós vamos virar essa chave e que será outro jogo. Eu ainda acredito nisso. Porque se ele inventar o que ele inventou ontem, como eu falei aí, é descer para o intervalo eliminado.
Eu não acho normal o time passar 11 dias sem jogo e entrar com preparo físico desse. Triste, né? Mas vida que segue, vamos olhar para frente e ver o que nos espera sábado, né? Preciso voltar a ser confiante, mesmo depois do que vi no Brinco de Ouro. Virar a chave e pensar na Copa do Brasil e o que vier de positivo pra gente será lucro. No mais é isso, você que ficou comigo até o final do vídeo, deixa o like aí para fortalecer o canal, se inscreve se não é inscrito e ativa o sininho das notificações para sempre ficar ligadinho nas notícias do nosso gigante na minha voz. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco para você. Saudações vascaínas. Tchau.